primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, a série Olha pra Poesia. Meu nome é Fernando Morato, eu trabalho com poesia, trabalho com literatura há vários anos e estou aqui tentando dividir um pouco da minha vivência, do meu conhecimento nesse universo que é a poesia. Para isso, a gente precisa se aproximar de vários aspectos. Quem exatamente fala dentro de um poema? A gente deve confundir, a gente deve misturar o autor biográfico com a pessoa que se enuncia dentro de um texto? A resposta para isso está sempre no texto. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Pois bem, hoje vamos dar uma olhada num texto de uma mulher, uma das mais interessantes e mais importantes poetas de língua portuguesa, a Cecília Meirelles, uma figura ímpar, uma figura muito peculiar dentro do universo, principalmente da poesia brasileira, porque ela nasceu em 1901, morreu em 1964, e nesse universo, nesse tempo que foi um tempo de muita ruptura das vanguardas artísticas, de muita inovação, a obra dela parece que se coloca num lugar à parte, num lugar intermediário, num lugar separado dos grandes movimentos. O que não é 100% verdade, porque ela teve sim uma atuação muito grande, ela teve um contato com todas as figuras mais importantes das vanguardas artísticas, seja as cariocas, onde ela viveu por muito tempo, no Rio de Janeiro, seja as paulistas. Ela foi uma grande amiga do Mário de Andrade, tem uma discussão epistolar por cartas com ele enorme, que foi publicada e que é bastante profunda e mostra a consciência que ela tinha a respeito de todos os fenômenos envolvendo a modernidade. Mas ela preferia se colocar em um outro lugar. E esse outro lugar está muito bem explicitado, está muito bem expresso no segundo poema do livro Viagem, o poema chamado Motivo. Eu canto porque um instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada. É um poema muito singelo, é um poema muito interessante. A leitura em voz alta dele ajuda a criar um ambiente melhor, porque esse ambiente criado sonoramente pelo poema é um ambiente de ambiguidade. Lembra que na semana passada a gente mencionou o Autopsicografia do Fernando Pessoa, um poema que se constrói a partir do verso mais popular da língua portuguesa, o verso redondilho, aquele verso que fica no nosso ouvido, batatinha quando nasce se esparrama pelo chão, menininha quando dorme põe a mão no coração. Essa musicalidade muito, entre aspas, fácil que a língua portuguesa consegue, aqui ela é um pouco implodida, porque ao invés de usar o verso de 7 sílabas, a Cecília Meirelles opta pelo verso de 8 sílabas, que está próximo. Então a gente fica sempre com uma sensação de que estamos quase no ambiente da musicalidade bem ritmada da redondilha, mas não é exatamente. E além disso, se vocês notarem, o último verso é um verso extremamente curto e a disposição das rimas reforça um alongamento e uma aceleração que dão uma sensação de pairar no ar, uma sensação de boiar em alguma coisa que não está muito clara para a gente. Esse é um recurso bastante interessante para expressar em outro nível aquilo que está expresso nas palavras. Porque as palavras estão falando sobre também uma indefinição, uma não colocação no espaço. A primeira coisa é, na verdade, o tempo. Eu canto porque o instante existe. E esse instante é
exatamente aquele momento que não existe, que ao olhar para ele, ele já passou. Independentemente de passar ou não passar, esse instante é autocontido, é o espaço onde esse sujeito se completa. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. E aqui, na primeira das várias oposições que vai marcar esse texto, o sujeito, a voz poética, a voz lírica, se define como sou poeta. Interessante notar, a Cecília Meirelles assinou o livro como uma mulher, Cecília Meirelles. Entretanto, nesse segundo poema do livro, ela se coloca como uma figura neutra. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Ela não quis usar o poetisa. Ah, claro, porque poetisa não rima com completa. Sim, mas ela era uma figura que tinha capacidade de encontrar uma outra palavra para completa, para substituir completa e rimar com poetisa. Ela sabia fazer. Ela optou por não fazer. E ao optar por isso, ela se coloca numa zona neutra, que no português é tradicionalmente manifestada através do masculino. Aqui um parênteses que, sim, a língua é um ambiente de debates, é um ambiente de disputas, de batalhas. E a batalha de gênero, por exemplo, é uma batalha que está cada vez mais acirrada. A insistência de vários movimentos em substituir as marcações tradicionais de gênero, o masculino e o feminino, por um neutro, nem amigo, nem amiga, amigues. Ou na forma escrita, que é mais incisiva, porque ela é menos pronunciável, o amigos com X. Essa é uma disputa que tenta quebrar os limites da língua. E ao quebrar e ao forçar os limites da língua, exagerar e chamar a nossa atenção para um problema que é um problema real, exterior à língua. O problema de desigualdades de gênero, de desigualdades de lugares para o masculino e o feminino. E aí, dentro de uma ação de, muitas aspas, violência, a gente pode discutir esse assunto, a gente está tematizando esse assunto. A Cecília Meirelles tem uma opção diferente aqui. Ela opta por não ultrapassar os limites, não forçar certos limites. E daí tentar tirar o máximo possível dentro desses próprios limites. E no limite tradicional da língua portuguesa, a neutralidade está no masculino. Fecho parênteses. Então, e é um masculino abertamente assumido, porque na segunda estrofe, o substantivo é irmão das coisas fugidias. Não sinto gozo nem tormento. Eu sou irmão. Então esse poeta é um masculino neutro, que se opõe à figura biográfica Cecília Meirelles, que está na capa do livro. Desse ponto de vista, o poema então se coloca, a voz poética que fala aqui, se coloca num lugar um pouco ambíguo, porque é uma mulher que fala como um homem. Um lugar ambíguo que não está nem aqui nem ali. Do mesmo jeito que a colocação, a apresentação desse sujeito é separada. Não sou alegre, nem sou triste. Não sinto gozo, nem tormento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou se me desfaço, não sei. Todas as possibilidades extremas são anuladas pelo que o sujeito lírico está propondo. Ele não sabe das coisas, mas, ao mesmo tempo, ele se coloca nesse lugar neutro, nesse lugar ambíguo, onde nada se destaca, onde nada tem relevo, porque o mais importante aqui é a leveza. Sei que canto e a canção é tudo. E aqui essa imagem tão bonita tem sangue eterno, a asa ritmada. Do mesmo jeito que o próprio poema já traz pra gente uma leveza na musicalidade, esse verso reforça a ideia da leveza através da a asa ritmada, que é a própria poesia, que é a própria musicalidade da poesia, e essa asa ritmada tem sangue eterno. O momento que é onde esse sujeito está se colocando se equivale aqui à eternidade,
ao que ultrapassa o momentâneo. Diferente de vários outros poetas, é um lugar comum da poesia desde a antiguidade, a palavras construindo um monumento mais duradouro que o próprio bronze, como diz o Horácio. Aqui não, ela está tratando de uma leveza superficial, mas que ao mesmo tempo essa leveza tem uma força muito forte. E essa leveza se associa a quê? A sua máscara, essa máscara ambígua. Uma máscara que não é nem isso, nem aquilo. Aqui é interessante só lembrar uma figura, ela não está sendo falsa com isso, ela não está sendo inautêntica, ela está simplesmente assumindo que ao escrever a gente também assume máscaras. E essas máscaras, essas personas, e aqui é importante lembrar que essa palavra persona, máscara em grego, foi utilizada pelo psicólogo suíço Carl Gustav Jung para descrever aspectos da nossa personalidade. Não é uma personalidade fechada, não é uma personalidade única. Cada situação demanda uma personalidade diferente. Existe, no meu caso, existe o Fernando youtuber, existe o Fernando professor, existe o Fernando amigo, existe o Fernando filho, existe o Fernando tio, existe o Fernando em várias situações. Cada uma dessas demanda uma máscara diferente. E cada máscara não é uma falsidade da minha personalidade. É um aspecto diferente, adequado a determinado local, a determinado momento. Aqui, ela está tematizando exatamente isso. Um pouco dessa eternidade da poesia se constitui a partir das máscaras que nós nos montamos, que o leitor pode intuir do que o poeta se criou. Espero que vocês tenham gostado. Faz sentido alguma dessas coisas que eu estou falando? Melhor maneira de tentar testar essas ideias é olhar de novo para a poesia. Vamos olhar para a poesia? Olha para a poesia.